Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta ao Momento da Bíblia para conhecer melhor e viver uma vida em plenitude com Deus. Nós estamos estudando as cartas de Paulo e hoje nós vamos ver o livro chamado Tito, que teve origem de uma carta de Paulo a um companheiro seu de nome Tito. Tito era um companheiro de Paulo, mas ao contrário de Timóteo, ele era um companheiro gentil, ou seja, ele não tinha nenhuma ascendência judia, ele vinha de entre os gentios. Tito, ele não teve muita preocupação com Tito como ele tinha com Timóteo, porque Timóteo era mais sensível, ele era mais frágil, ele era mais inseguro. Tito não. Tito era uma pessoa mais madura, mais velha, tinha mais experiência, ele já havia viajado com Paulo e Paulo se sentia seguro nas atividades de Tito. Portanto, ele não tinha tanta preocupação em relação a ele, como ele tinha preocupação com relação a Timóteo. Tito também foi escrito enquanto Paulo estava na prisão, mas agora na segunda prisão, na prisão final de Paulo. A situação que leva Paulo a escrever uma carta para Tito foi a de que quando eles viajaram, Tito na verdade foi companheiro de Paulo, e eles viajaram juntos, eles passaram pela ilha de Creta. Quando eles passaram por ali, Tito então recebe a incumbência de cuidar dos cretenses, daqueles que estavam na ilha de Creta. E Tito foi escolhido porque ele tinha condições para isso, ele tinha capacidade, competência para isso. Não que os cretenses fossem fáceis de se tratar, muito pelo contrário. Tito tinha competência suficiente para enfrentar situações muito delicadas de um povo que era turbulento, que não tinha costume com a paz, não tinha costume com a paciência. Era um povo que perdia a paciência facilmente, era um povo que discutia e brigava facilmente. Era um povo turbulento. Então, Paulo sentiu a vontade, dadas as características, as qualidades de Tito, a sua maturidade religiosa, a sua maturidade como pessoa e como pessoa espiritual, ele sentiu a vontade de entregar então a Tito esta missão. E, portanto, por óbvio, ele precisava dar algumas informações, dar alguns conselhos para Tito. A sua mensagem, portanto, se refere a isso, se refere a estes ensinamentos, aos deveres pastorais e principalmente alguns conselhos que combatiam o ateísmo. Lembre-se que o povo não era muito chegado às questões religiosas, eles tinham uma tendência ao ateísmo. Então, essa era uma outra batalha, essa era uma outra dificuldade que o líder, que o pastor precisava enfrentar. E, por isso, Paulo deu algumas dicas, deu alguns ensinamentos, algumas noções para esse pastor, para esse líder que estaria assumindo uma igreja tão complicada. Ele fala também de qual seria o ideal de Deus para a igreja, o que Deus espera da igreja, o que Deus espera dos obreiros, daqueles que estão trabalhando na obra. Então, este ideal de Deus, ele foi exposto aqui para que Tito tivesse essas noções. O livro está dividido em 3 partes principais. Num primeiro momento, ele estabelece o que deveria ser a ordem nas igrejas, tá? Principalmente em relação à paz, à paciência, à ordem, enfim. E
ele fala também daquelas qualidades que são esperadas dos bispos, dos líderes, dos pastores. Ele já havia feito isso com Timóteo, agora ele estava falando, complementando isso tudo para Tito. Então, quando nós estudamos Timóteo e Tito, nós vemos um panorama completo de como deve ser o obreiro, de quais são as suas qualificações, do que ele deve buscar para estar qualificado e preparado para a obra do Senhor. No segundo momento, ele fala desse estabelecimento de uma igreja que é sadia, porque existem igrejas doentes e existem igrejas sadias. Paulo explica o que é uma igreja sadia. E é isto que Tito deveria buscar, e todos nós, quando leitores, né, e estudiosos da palavra de Deus, devemos buscar quando nós queremos uma igreja sadia. Além dela ser sadia, ela tem que ser atuante e ativa. E como é que isto acontece? Paulo, então, explica para Tito como deve ser uma igreja sadia, atuante e ativa, para a honra e glória do Senhor. Amém, amados? Bons estudos.